Olá, eu me chamo Renata Borges, essa aqui é minha irmã Josi. Nós estamos aqui hoje para fazer o estudo sobre Francisco de Assis. E como sempre fazemos, antes de qualquer estudo, nós lemos uma página de preparação e fazemos a prece. Então minha irmã vai ler o capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo, o item 8, a lei de amor. A lei de amor. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Quando mais adiantado, porém ainda corrupto, só tem sensações. E quando instruído e purificado, adquire então sentimentos. O mais precioso dos sentimentos é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e associa em seu ardente foco todos os anelos e revelações super-humanas. A lei de amor substitui a individualidade pela fusão dos seres e sufoca as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando o seu meio, ama com extremado amor aos seus irmãos em dores. Feliz do que ama, por não conhecer as angústias da alma, nem as do corpo. Tornam-se lépidos os seus pés, e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Jesus pronunciou a divina palavra do amor. Esse vocábulo fez os povos estremecerem, e os mártires, na obriez da esperança, volveram à arena. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Prestai atenção, pois ela levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, vem revelar ao homem deslumbramento, o seu patrimônio espiritual. Não é mais aos suplícios que a morte o conduz, mas à conquista do seu ser, engrandecido e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora libertar o homem da matéria. Senhor Jesus, querido amigo, amado benfeitor Francisco de Assis, rogamos nesse instante o amparo para o estudo que será realizado a respeito da tua biografia, da tua experiência, mas acima de tudo, Francisco, do teu sentimento. Que esses benfeitores espirituais possam nos auxiliar nesse instante para que possamos transmitir os nossos melhores sentimentos através da palavra e da música. Agradecemos desde já essa oportunidade e rogamos que envolva todos os corações agora e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui para falar, para cantar sobre Francisco de Assis, que no dia 4 de outubro aqui é comemorada a canonização. O desencarne dele foi no dia 3. E por que esse espírito tem tanta importância para a gente? Por que esse espírito serve de referência para tantas religiões? E a gente observa que toda a sua experiência, toda a sua vivência aqui na Terra, como Francisco,
trouxe uma bagagem para a gente, trouxe um aprendizado que nós até hoje estamos tentando copiar, estamos tentando imitar. Um breve relato, né, de que esse espírito ele encarnou na época de Jesus como João Evangelista e já trazia em seu espírito todo aquele amor que precisava ser lapidado, mas ele naquele momento Jesus disse que era o discípulo que mais amava. E ao reencarnar como Francisco, aproximadamente em 1183, ele reencarnou numa estrebaria, tal qual o Mestre Jesus. A mãe dele, né, não conseguia fazer o parto, né, de Francisco, e um espírito apareceu pedindo que ela se encaminhasse para essa estrebaria, que ali ele nasceria. E assim foi. Intuitivamente a mãe o chamou de João, mas o pai, Pietro Bernardone, achando que o nome João era muito comum, dizendo que ele tinha que chamar Francisco, em homenagem também à França, a amada França. E Francisco teve uma infância muito comum, né? Naquela época não se tinha tanta instrução, as pessoas eram orientadas, eram educadas na igreja, e assim também foi com Francisco, que passou a sua mocidade também se preocupando com muitas questões materiais. Mas ele ouviu, né, um chamado, ele ouviu as orientações de Cristo, diretamente de Cristo, quando ele estava indo para cruzadas. E aí Cristo apareceu para ele e perguntou a quem ele queria servir, ao servo ou ao Senhor. E a partir daquele momento, Francisco despertou. Ele voltou a Assis e entrou, né, num momento como que num transe, e resolveu dali mudar. E é muito interessante quando nós abordamos Francisco, a vida de Francisco, porque às vezes nós temos a ideia de que foi uma mudança assim, de uma hora para outra. Mas não foi. Francisco, ele se modificou durante toda a sua encarnação. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E nós já queremos cantar para vocês, porque Francisco representa para a humanidade a alegria, o amor aos animais, a todos os seres, a alegria de viver. E eu creio que nesse momento que nós estamos passando, em plena transição planetária, é o que mais nós precisamos, alegria. Apesar de tantas coisas estarem acontecendo, nós precisamos ter forças para sobreviver a isso tudo. E Francisco, para a gente, é aquela esperança, é aquele sol, é aquela luz que traz para a gente essa força interior para nós seguirmos adiante. Então, nós vamos agora cantar uma música que nós gostamos muito de cantar, que é a Canção de Francisco, que fala justamente de guerras que Francisco passou, situações que ele passou, mas ele ensinou com a vida, palavras e atos, trabalho e amor. Ou seja, ele viveu, ele experimentou as dores e vivenciou conforme os ensinamentos de Cristo. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Ouvi, pássaros cantam, o céu se encanta,
nome de amor, templo da fé, fez sua estrada. Quando crianças choravam, homens sangravam, ensinou com a vida, palavras e atos, trabalho e amor, é sua estrada. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Graças é sua casa. Graças é sua casa. Então, é importante que nós conheçamos esse Francisco, não o Francisco Santo, o Francisco que nós muitas vezes idealizamos como perfeito. Francisco teve muitas dificuldades, muitas. A primeira grande dificuldade dele foi quando ele resolveu se tornar o Francisco de Assis e deixar o Bernardone, né, para trás. O Francisco com as ideias antigas, o homem velho. E sofreu um grande embate na sua própria família, quando seu pai não aceitava de jeito nenhum o fato dele seguir o Evangelho de Jesus. Ele, que foi criado pelo pai para ser um nobre, né, para ser um comerciante, para ser um homem rico, mas Francisco tinha outros ideais. Quando ele caiu em si, ele buscou servir ao máximo o Mestre Jesus. E isso trouxe muitos problemas. Então, de primeiro, o pai prendeu o Francisco de Assis no sótão da casa e deixou preso lá por muito tempo, por cerca de 20 dias. Assim que o pai viajou, a mãe foi lá e liberou o amado benfeitor. E depois, quando o Francisco estava na rua, né, mendigando, né, ele tinha esse hábito de... Ele queria compartilhar, porque uma questão muito importante também, né? Francisco, quando falava da pobreza, da irmã pobreza, era compartilhar o que ele tinha. Então, quando ele estava na rua que o pai passava, o pai xingava ele, amaldiçoava. E ele pedia para o Giuseppe, que era um mendigo que o acompanhava, para que o abençoasse, para que ele jamais perdesse a referência paterna. Porque o pai não concordava com ele, mas ele não deixava de amar aquele pai, nunca deixou. O outro grande embate de Francisco foi que, quando ele resolveu seguir Jesus, ele perdeu muitos amigos. Muitos o abandonaram, porque ele não era mais aquele Francisco festeiro, Francisco boêmio, era o Francisco que tinha outros valores. Então, ele foi realmente abandonado por uns, seguidos por outros, mas Francisco fez novos amigos. E uma outra questão importante, a época que Francisco viveu. Os historiadores, né, as pessoas mais estudiosas relatam que foi uma época que teve muitas realizações, mas também foi uma época muito difícil, uma época de muitas guerras, de muita dor, de muita miséria. E hoje a gente vê que não está tão bom quanto a gente gostaria, mas na época dele era muito pior. Questões de saneamento básico, questões de saúde, de educação, essas questões que hoje nós temos ao nosso favor, mesmo com deficiências, né, nós temos, na época de Francisco ele não tinha. Então as guerras ocorriam, né, sempre. Na época só tinham duas classes sociais, os ricos e os miseráveis. Então não havia essa preocupação com o outro como hoje nós temos. Então a gente vê que ele passou por muitos embates
inclusive, né, de transformação íntima, porque o processo de transformação de Francisco durou toda a sua existência. Quando ele resolveu seguir o Cristo, ele teve aquela tomada de consciência, mas o processo de transformação durou toda a sua vida. E nesses momentos que Francisco aqui esteve, ele era o quê? Né? Ele se transformou no irmão, né? O símbolo da fraternidade, o símbolo da alegria e também o símbolo da paz. E hoje nós vemos, né, o mundo conturbado, com as questões de saneamento, as questões de doença, as questões de guerra, as questões políticas, toda essa movimentação que está ocorrendo, e às vezes a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser esse momento, como é que nós podemos passar por isso, como é que nós vamos passar, nós vamos conseguir? E aí vem a doutrina dos espíritos, né? Que é o Consolador prometido, que nos diz que o único objetivo da nossa vida é o amor, a única fatalidade é o verdadeiro amor. Então, uma mensagem que nós podemos também trazer de Francisco é aquela questão de semear a paz. Onde quer que Francisco chegasse, ele semeava a paz, ele desejava a paz e o bem. Então ele chegava nas casas, né, nas residências, ele desejava paz e bem. Ele tentava viver esse evangelho de Jesus a todo instante. E ele tem até uma frase bastante conhecida, né? Divulgue o evangelho a todo instante. Se necessário for, utilize palavras. Então, a vida dele também teve essa constância de semear, de divulgar, de passar, transmitir esse sentimento de paz, de alegria e de fraternidade. Então a gente vai cantar uma música agora que é do Walter Pini. É uma música que muito conhecida também do movimento espírita e de outras religiões, e ela é muito utilizada em muitas situações porque ela tem um contexto de musicoterapia. Então ela é muito bonita, Te Ofereço Pazes. Nós também sempre cantamos e hoje a minha irmã vai cantar. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. E nessa intenção de ser o exemplo, a referência
do Cristo, vivenciando a todo instante esses ensinamentos, Francisco nos deu uma belíssima oração, a oração da paz, onde ele vai discorrendo em cada frase a sua intenção de transformação, de ser um espírito melhor. Então, quando ele começa, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, ele já se reconhece ali como alguém incompleto, como um espírito em construção, porque ele ainda não era um homem paz. E ele continuou: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. E Francisco estava falando dele, que ele precisava trazer esses sentimentos para o coração dele. Porque ele ainda sentia o ódio a si mesmo. Ele ainda tinha um sentimento de discórdia. Então ele precisava buscar em Cristo essas virtudes e trazer para o coração dele. E aí ele vai dando também um exemplo para a gente que as nossas maiores questões não têm nada a ver com o outro, né? O outro é um meio, é um instrumento, mas as questões são íntimas. Essas questões nós precisamos construir dentro de nós. Então, às vezes, quando a gente deseja paz para o mundo, quando a gente deseja união, quando a gente deseja luz, nós precisamos entender que essas virtudes precisam também estar na gente. Porque eu tenho certeza, todos nós queremos um lar de paz, uma sociedade que tenha muita paz, um mundo onde reine a paz. Mas nós não podemos querer isso de fora para dentro. É uma movimentação interna que todos nós precisamos fazer. Precisamos construir dentro de nós essas virtudes. Elas precisam se solidificar nos nossos corações para que automaticamente nós consigamos vibrar, sentir tudo isso onde quer que estejamos. Afinal, a doutrina dos espíritos, ela veio para que nós nos transformássemos. Os ensinamentos do Cristo, quando nós lemos, quando nós estudamos, quando nós pesquisamos, eles são para serem trazidos para os nossos corações. O outro, né, a cada um será dado segundo as suas obras, e a mim também. Então, essa movimentação, né, que Francisco roga na oração, né, o que ele pede é que onde quer que dentro de nós haja ódio, haja discórdia, haja trevas, desespero, que nós possamos trazer tudo, né? Luz, perdão, união, amor. E que nós precisamos fazer esses esforços. E é um processo de construção. Nós não vamos conseguir tudo isso numa existência só. Mas nós precisamos começar agora, buscando outros elementos para que nós consigamos ser instrumentos da paz do Cristo. E nesse momento onde existe ainda muita dor no planeta, muita dor nas nossas casas, muita dor nos nossos corações, que nós possamos buscar em Francisco de Assis a referência, em Jesus, o guia, o nosso modelo, e em Deus, nosso Pai maior, as forças necessárias para que nós sigamos em frente, sigamos adiante, conscientes de que o Senhor, nosso Deus, é o nosso pastor e Ele não nos faltará. E que Francisco abençoe a todos nós, nos trazendo a alegria de servir, a alegria de viver, a alegria de estarmos aqui apesar de tudo, toda essa tormenta, essa turbulência que nós estamos vivenciando, porque, meus irmãos, tudo isso vai passar, é da lei, tudo isso vai passar. Então, essa transição planetária está ocorrendo e que ocorra principalmente a transição dentro dos nossos corações, que nós nos transformemos em espíritos melhores, em espíritos mais conscientes,
em espíritos mais valorosos, onde quer que estejamos, nos nossos lares, em sociedade, na casa espírita, no mundo, enfim, que nós nos transformemos em instrumentos da paz de Cristo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. O desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ah, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, muita paz a todos, muito obrigada. Vai aí o nosso carinho. Quer falar alguma coisa? Uma boa noite para todos. Obrigada pela atenção. E paz e bem, meus irmãos. Paz e bem.